Salve galera, sejam todos bem-vindos a mais um Ncast. Dessa vez vamos falar sobre Arrow, episódio 14. Logo no início do episódio temos Fia treinando com Oliver lá naquela ilha. No flashback, Amanda Waller informa a equipe que a localização de Shanaway depende de uma informação que se encontra no prédio da Queen Consolidated. Mazeu e Oliver Queen colocam um rastreador no carro de Kang, que é um dos funcionários lá da família Queen. Nesse episódio temos algo em comum, que é mostrar o flashback de outros personagens além do próprio Oliver. E nesse caso em especial temos o detetive Lance e Laurel. Enquanto aguarda seu alvo de se deslocar, Oliver Queen avista sua irmã e já começa a refletir se essa missão da Amanda Waller vale tanto a pena assim. Na ilha, Oliver vai até a prisão da Argus, onde Slade se encontra, porém é surpreendido ao encontrar o guarda daquela prisão morto. Ao retornar para informar Fia a respeito do que ocorreu, ele recebe uma ligação de Malcolm falando que ele havia libertado Slade exatamente para aumentar a intensidade do desafio que os dois viverão na ilha, e inclusive para que Oliver possa retomar o seu instinto assassino novamente. No flashback, Oliver presencia sua irmã comprando droga. Inclusive seu grande amigo Merlin aparece e tenta interferir na situação, dizendo que ele se importa com ela e que não deveria seguir esse tipo de caminho. Após pegar a arma de fogo que havia escondido em um túmulo, Oliver a passa para Fia, porém os dois são surpreendidos pelo ataque de Slade Wilson, que consegue desmaiar os dois e são levados para a prisão. Assim que consegue invadir o prédio da empresa de sua família, Oliver recupera todos os dados que Amanda Waller queria e, inclusive, pela primeira vez ali, ele consegue ver Felicity, que já era uma funcionária desde aquela época. Temos ainda no flashback o retorno de Deagle do Afeganistão, trabalhando como segurança de riquinhos e detestando aquilo que tem feito. Já na festa, Fia consegue entrar com uma identidade falsa e encontra aquele mesmo traficante que lhe fornece mais um pacote de drogas. Enfurecido com aquilo, Oliver Queen vai atrás do rapaz e lhe intima ficar longe de sua irmã. Porém, o camarada acaba reconhecendo o rosto dele e Oliver não tem outra alternativa. Ele mata o camarada. Enquanto conversava com Fia, Oliver teve uma ideia na prisão, de que a mesma foi projetada para homens adultos e não para mulheres. Então, deslocando o braço de Fia, faz com que sua mão alcance a trava de segurança e os dois são livres da prisão. No flashback, o detetive Lance vai até o local da festa investigar aquele assassinato e encontra sua filha, inclusive lhe dá uma lição de moral, falando que ela não deveria viver com riquinhos. Após saírem da prisão, Oliver e Fia caminham pela floresta, porém ela ativa uma armadilha e Oliver, para salvá-la, lhe empurra, sendo atingido pela mesma. Enquanto Oliver se recupera, os dois conversam e Fia lhe pergunta a respeito da morte de Sarah. Ele resolve lhe contar a verdade. Diz claramente para ela que ela assassinou Sarah. Como se não bastasse a notícia terrível que ela recebe, Slade Wilson aparece e os dois precisam enfrentá-lo. Após uma série de ataques combinados, os dois conseguem subjugá-lo. Fia é desafiada por Slade para que ela prove ser uma assassina. Em uma espécie de mercado negro, Shanaway faz leilão daquele dispositivo que havia roubado. Mazeu tenta impedir, porém é descoberto. E quanto menos espera, recebe a ajuda de Oliver Queen. Os dois conseguem inclusive capturar o dispositivo que havia sido roubado. Vivendo o dilema de poder matar o homem que assassinou sua mãe, Fia precisa decidir se o livrará ou não. Oliver diz a ela que quando ela enfrentou Sarah, e a matou inclusive, estava fora de si. Já nessa situação, ela poderia fazer a escolha correta e acaba poupando Slade. Slade é levado de volta para a prisão e ele ainda faz um questionamento importante a Oliver Queen. Lhe pergunta quantas pessoas mortas serão necessárias para que ele liberte o seu instinto assassino. Oliver o deixa na prisão. No flashback, Oliver deixa claro para Amanda Waller que já está farto daquela situação e quer ir para sua casa. Entretanto, aparece uma figura nova na série, que é o General Shreve. Ele promete a Oliver que o deixará ir embora desde que o acompanhe até a China para fazer o relatório de tudo que ocorreu naquela missão, e assim ficará livre. No presente, Laurel encontra seu pai próximo ao túmulo de sua irmã, e ele lhe diz que o mal que ela o causou é profundo demais. O episódio encerra com o retorno de Oliver e Fia para
a cidade. Inclusive ele diz a ela para não contar a respeito de Sarah para Laurel, porque as duas são amigas ou até como irmãs basicamente, e se essa informação for revelada, vai ferir ambas. Então Malcolm entra na cena e confia que tinha esperança nos dois muito mais do que a própria ilha, ou no caso até contra o Slade. Então Fia revela sua profunda decepção com seu pai. Ela diz que por conta de Oliver e até pela questão de Ra's al Ghul, ela aceitaria ser aluno do seu pai, ser treinada por ele e até ser um soldado dele, mas que jamais será sua filha novamente. Acredito que a série tenha entrado numa clássica decadência de roteiros. Afinal de contas, esses exageros nos flashbacks são como uma encheção de linguiça ali para ficar preenchendo lacunas. É certo que em alguns episódios isso acaba trazendo esclarecimento sobre certos fatos e por que coisas no presente ocorrem. Por exemplo, quando Mazeu se dispõe a salvar Oliver Queen naquela queda, depois da queda, aliás, foi por conta de um favor que ocorreu no passado. Na minha opinião, a questão deles voltarem para a ilha para um treinamento é totalmente desnecessário. Esse argumento de que Oliver tem que despertar o seu instinto assassino também não me convence. Não é que eu desconsidere a realidade a respeito de Ra's al Ghul, que é um assassino milenar e coloca em risco inclusive todas as pessoas que estão ao redor de Oliver Queen. É claro que no final das contas, se você achar que Fia vai fazer alguma diferença para enfrentar Ra's al Ghul, quanta inocência. A série obviamente segue uma linha própria, não tem nada a ver com os quadrinhos. Ela embute inclusive muitos elementos do universo do Batman. Isso inclusive a gente vai perceber no episódio 15, porque eu já assisti. Eu espero que mais adiante eles consigam, nem que seja nessa temporada mesmo, encerrar de forma a surpreender todos os fãs que já vêm acompanhando esse trabalho. Embora tenhamos aqui exemplos de heróis que perderam a sua credibilidade, eu quero falar sobre outra coisa antes de encerrar o meu vídeo. Apesar de super-heróis serem ficção, o que será que os atores que interpretam esses personagens podem fazer na vida real? Você já se perguntou a respeito disso? Pois é, nós tivemos essa semana eventos nobres demais. Os primeiros a fazerem essa bela atitude foram os atores que interpretaram o Capitão América e o Star-Lord do Guardiões da Galáxia, que visitaram um hospital de pessoas com câncer. Vejam que interessante isso, que bela atitude que tiveram. E ainda na sequência tivemos o próprio Tony Stark, que faz uma visita a um garoto especial e lhe dá uma prótese biônica que é o braço do Homem de Ferro. Você consegue acompanhar nesse vídeo, inclusive eu, juntamente com Felipe Abreu, que é dos Mosqueteiros Cibernéticos, traduzimos e legendamos. Então confira que belíssima atitude. Fica aqui o link para você ver na íntegra e eu fico por aqui. Até breve.